relé de proteção, o relé está representado por esse tracejado aqui. O relé de proteção, ele naturalmente, ele vai ter 4 entradas de corrente. A entrada do sensor de corrente da fase A, o sensor de corrente da fase B, o sensor de corrente da fase C e o sensor de corrente de neutro. Normalmente é um par de terminais ou par de terminais numa régua que a gente vai acessar. Quando a gente está fazendo o fechamento do tipo N, então o TP da fase A manda na entrada aqui da fase A, manda na entrada da fase B, o TC da fase B manda na entrada da fase B e o TC da fase C manda na entrada da fase C. Beleza. O S2 dos 3 TCs, ele é fechado em comum, tá? E é aterrado. Lembrando que, né, gente, no meio desse percurso aqui, normalmente a gente vai ter uma chave de aferição, tá? No meio desse trajeto aqui a gente vai ter uma chave de aferição antes de efetivamente chegar no relé de proteção, tá? Show de bola. Então, foi pro relé de proteção. No relé de proteção, o que a gente faz? A saída dos sensores, então vou pegar a saída do sensor da fase A, a saída do sensor da fase B, a saída do sensor da fase C, eu fecho eles em comum, ó, fechou aqui, e aí eu saio ou seja, fechei em estrela, ok? E entro no sensor de neutro. Entrou no sensor de neutro, passa por ele, sai do sensor de neutro e aqui eu aterro na saída do sensor de neutro, tá? Então, gente, esse aqui é o fechamento do tipo N. Por que ele é o fechamento do tipo N? Como que ele funciona, gente? Se eu tiver, por exemplo, um curto-circuito no sistema, por exemplo, na fase A, se eu tiver o sistema equilibrado, então vamos dizer aqui, ó, que eu tenho aqui uma corrente que vem lá do meu sistema elétrico, tá? Eu tenho IA, fasorialmente falando, eu tenho IB e eu tenho IC. Se o meu sistema elétrico está equilibrado, os sensores estão fechados em estrela, tá? Então aqui, ó, os sensores estão fechados em estrela, tá? E aí está entrando a corrente aqui, ó. Se o meu sistema está equilibrado, IA igual a IB igual a IC e defasamento angular de 120 graus, naturalmente, essa estrela aqui, ó, pela lei de Kirchhoff, né? A corrente que sai aqui na estrela, que vai para o sensor de neutro, ela é IA, IB e C. A soma dos três, fasorialmente falando aqui nessa estrela aqui do sensor. Então, ó, a corrente que sai aqui, ó, para o sensor de neutro, que a gente chama de IN, ela é igual a IA mais IB mais IC, ok? Se o meu sistema estiver desequilibrado, né, naturalmente, o que vai acontecer? Se é um sistema equilibrado, né? Então, ou seja, eu tenho 3 fasores igualmente, com amplitude iguais, defasados de 120 graus, naturalmente, essa equação aqui vai dar 0, tá? Então, meu sistema está equilibrado. Só que, se eu tiver, né, algum curto-circuito no sistema elétrico, né, por exemplo, eu tenho um curto na fase A, naturalmente, essa corrente da fase A, né, ela vai ser muito elevada, tá? Então, pelo fato dela ser muito elevada, naturalmente, essa soma fasorial aqui, ó, ela vai passar a ser diferente de 0, tá? Porque eu vou ter alteração nas correntes das outras fases também, e a fase A vai ser uma corrente de curto-circuito. Então, essa corrente, né, ela naturalmente, né, vai desequilibrar, vai surgir uma corrente no neutro, e se surge uma corrente no neutro, tá? Eu tenho uma corrente aqui, IN, que passa a existir, que agora na estrela ela começa a fluir pelo sensor de neutro do relé e ir para o terra aqui do relé. Então, se eu tenho corrente elevada no sensor de neutro, principalmente da magnitude de curto-circuito, o relé começa a operar, possivelmente, né? Quem vai operar é a proteção 50N, que é a proteção instantânea de neutro, tá? Então, no fechamento do tipo N, né, a soma fasorial das correntes acontece diretamente aqui nos cabos fechados em estrela, tá? Então, IA mais IB mais IC, ela acontece aqui nessa estrela do fechamento dos sensores de corrente. E caso ocorra algum desequilíbrio, eu tenho corrente circulando pelo sensor de neutro. Ou seja, a proteção N para sistemas muito desequilibrados, ela também opera, ok? Se ela tiver com um ajuste muito pequeno e o sistema está muito desequilibrado, pode ser que eu tenha uma operação da proteção N de neutro, tá? É um dos problemas que a gente tem que tomar cuidado, tá?